as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, pois só tu és digno de adoração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, pois só tu és digno de adoração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará: tu és o Senhor.
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim, pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual for a hora que você estiver acessando esse vídeo, nós queremos desejar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus e a sua bênção sobre a sua vida. Obrigado por estar nesse momento meditando com a gente, buscando a Deus, buscando a sua presença juntamente conosco. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te encha de bênçãos, te encha de fé, te encha de esperança, de amor, da unção que vem do alto, a unção de Deus que desça sobre a sua vida, sobre a sua família, te dando saúde, te dando força, te dando alegria para nesse momento cultuar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, começando este culto. Senhor querido, seja sobre cada irmão, cada irmã que está assistindo neste momento, está, ó Pai, participando desse culto, ó Deus, pela internet, ó Pai. Ó Deus, que essa pessoa, esse irmão e irmã, receba a Tua bênção, receba a Tua graça, receba a Tua unção sobre ela, sobre ele, sobre a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Enche de esperança, de fé, de alegria, ó Pai, que vem de Ti, a alegria do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, desça sobre nós, desça sobre cada irmão e irmã, dando a força, ó Deus, a habilidade, ó Deus, para vencer o momento difícil, ó Deus, nesse que estamos vivendo, ó Pai, em nome de Jesus. Seja com cada irmão. Amém. Amém, Senhor. Você, irmão, irmã, seja bem-vindo a este momento de culto. Vamos ouvir o convite à confissão com a nossa irmã, minha esposa, Marta. Salmo 32, do 1 ao 5. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, Tu me castigastes, ó Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, 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 Senhor Jesus. Ansioso eu espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, e aí subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, 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 Senhor Jesus. Nesse momento quero convidar você a meditar na palavra de Deus. Meditar juntamente comigo na palavra do Senhor, nosso Deus. E acho que
Hoje estarei compartilhando, falando a respeito de um texto que é conhecido quase que universalmente, né? Praticamente universalmente, que é o Salmo 23, que fala sobre o Senhor que também é pastor. Ou seja, Senhor significa ser dono, mas é um dono que também tem um lado especial, uma faceta especial, um viés maravilhoso, que é o viés, né, que é a forma pastoral, que é o cuidado pastoral. Então o nosso Deus, além de o Senhor Deus, de ser o Senhor Deus, o Senhor dono da nossa vida, Criador dos céus e da terra, Ele não nos olha como simples objetos, Ele não nos olha como coisas sem apego, sem interesse, sem amor e sem cuidado. Então esse é um convite do Salmo 23, para mim, para a sua vida, para a sua família e, por que não dizer, para o mundo todo, né? Então, o Senhor é o nosso pastor, é aquele que guia, orienta e cuida de cada um de nós. É aquele que não está interessado apenas naquela parte, entre aspas, né? Aquela parte, aquele segmento espiritual do ser humano. Não, de jeito nenhum. Perceba que o mesmo Jesus que toca as pessoas espiritualmente, que fala de verdades, de palavras libertadoras, ou seja, no âmbito espiritual, no âmbito, né, mais abstrato, mais invisível, é o mesmo Cristo que faz questão de multiplicar os pães, como nós podemos ver em João capítulo 6. É o Deus que cuida do espiritual, que se interessa enormemente pela vida espiritual das pessoas, mas que também se interessa, né, e se preocupa sobremaneira também do viés da dimensão física, né? Então, o negócio que um Deus que cuida só da área espiritual, que se interessa só pelo âmbito espiritual, esse não é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Criador. O mesmo Criador que criou o homem e a mulher, também criou, né, animais, árvores frutíferas, né, para o cuidado. Então, o mesmo Deus que naquela época, no jardim do Éden, alimentava espiritualmente os seus filhos, conversando, dialogando, tendo comunhão com eles, é o mesmo Deus que coloca animais, que coloca árvores frutíferas para alimento desses seus filhos, das suas criaturas, mas criaturas especiais, né? Os seres humanos. Então, o nosso Deus, ele se interessa, irmão, sim, irmã, pela sua vida espiritual, mas também se interessa pela sua vida física. Ele se preocupa com a sua vida na totalidade do ser, na nossa totalidade. Ele sabe que nós precisamos do alimento físico e também do alimento espiritual. Amém? O Senhor é o meu pastor. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, né, e sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu
Altíssimo, Criador, Deus, Senhor e Pastor. Estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Me consolam. Né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com o óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, as tuas misericórdias, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Então, Deus eterno, o Deus eterno que tem o domínio sobre tudo, o Criador de tudo, Ele, o eterno, o Criador, nosso Deus, Ele se preocupa com o nosso bem-estar físico e espiritual. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obviamente que aqui o salmista está dizendo que nada de essencial, imprescindível faltará. Né? Ele não está dizendo que o creme dental não vai faltar, né? Um desinfetante não vai faltar, né? Roupa, né? Não, isso infelizmente às vezes falta, né? Às vezes falta até a comida, né? Às vezes falta até esperança, né? Até esperança. Nós temos um exemplo, por exemplo, né, do Elias, do profeta Elias, né, que chegou num momento, sentiu-se ameaçado por Jezabel, né, e Acabe, e ele se sentiu extremamente sozinho, desesperado, né, desesperançoso, né, e se escondeu numa caverna. Mas parecia que ele não tinha nada. Mas num dado momento, Deus envia corvos, né, para alimentarem. Num dado momento, Deus envia socorro para mostrar a ele que ele não estava sozinho. Embora ele não tivesse nada em que se agarrar, nada em que, entre aspas, né? Nada, porque Deus estava ali, então não era exatamente nada. Não, nada fisicamente, né? Nem um governo, nem um rei em que ele se amparar, em que ele se proteger. Deus, no deserto, na caverna desértica, né? Ele se mostra presente, ele se faz presente para socorrer o seu profeta. Então, e muitos outros, né, personagens bíblicos, né, exemplos bíblicos, né, quanto a muitos homens e mulheres faltava um filho para continuar a geração, a família, e Deus lá, né, fazia a mulher já considerada estéril e muito idosa, fazia com que ela tivesse filho, né? Então ela não tinha nada, né, e que mudasse a condição dela de estéril, né, de sem filho, mas Deus se fez presente e mudou a situação. Então, obviamente, que o que o salmista está querendo nos dizer é que esse nada aqui é a presença de Deus, é o poder de Deus, né? Ele não está falando assim, não vai faltar o arroz, o feijão, o ovo, né? Carne, não vai faltar alimento, não vai faltar dinheiro. Não, ele não está dizendo isso. Pelo contrário, nós vemos aqui fartos exemplos de pessoas na Bíblia que passaram dificuldade, que ficaram sem comer, né? Que passavam muitas necessidades, mas o Senhor se fazia presente, né? Como diz mesmo entre os Salmos, né? Se o Senhor não estivesse conosco, né?
O que seria de nós, né? Israel que o diga, para dizer assim, o que seria da gente? Se Deus não estivesse conosco, o que seria de nós? Né? Então, se Deus, diz o Deus de Israel, Deus Criador, não estivesse conosco, Israel que o diga. Né? Então, o que seria de nós? Né? Então, esse nada aqui quer dizer a presença de Deus não vai nos faltar. O socorro de Deus em meio à falta de alimento, falta de trabalho. Hoje estamos numa crise, né, não apenas de saúde, mas econômica, né, financeira, pessoas perdendo emprego, pessoas ficando sem poder trabalhar, né, não podem trabalhar, sem trazer o sustento para casa. Então, esse texto ele deve ser elucidado, interpretado, entendido como a presença de Deus não vai faltar. A presença de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Nada faltará o quê? Nada nos faltará por quê? Porque o Senhor está presente. Ele é o nosso pastor. Ele está à nossa frente nos guiando, nos orientando, curando as nossas feridas, caso nos machuquemos ou fiquemos doentes. Ele está ali. Nada nos faltará. Nada do socorro de Deus vai nos faltar. Nada. Ele vai nos socorrer no momento certo. Nos resgatar no momento certo. Ele vai nos... como aconteceu com Pedro, né? Senhor, se és tu mesmo, então diga para eu ir até o Senhor andando pelas águas. Né? Ele vai andando e tal. Num certo momento, falta confiança, falta fé. Né? As ondas falam mais alto e ele começa a submergir. E no momento exato, o Senhor Jesus Cristo o pega pela mão e não o deixa afundar. Então, no momento certo, ainda que pareça que a gente está afundando, que a gente está caindo, está perdendo, né? Está perdendo, o Senhor, no momento certo, né? Tem uma palavra estranha, né? que é do grego, que fala do kairos. Kairos quer dizer oportunidade, tempo oportuno, o tempo exato, o tempo adequado para Deus agir, que Deus age. Né? Não é que Deus está à mercê do tempo, não, porque Ele mesmo é criador do tempo. Ele só está esperando o tempo, aquilo que Ele criou, né? Criador do tempo, ser o momento adequado para mim, ser o momento adequado para você, o momento adequado onde Ele vai fazer você repousar em pastos verdejantes, como se nós fôssemos, né? Pequeno gado, né? Ovelhas e tal, levar para águas de descanso, onde nós podemos tanto saciar a sede, como também descansar, refletir, refrigerar a nossa alma. E precisamos, mais do que nunca, né? Mais do que nunca, né? Refrigerar a nossa alma, né? Às vezes até desintoxicar a nossa mente do que a gente tanto vê na TV. Não estou falando aqui de ignorar, de jeito nenhum. Nós reconhecemos, o momento é difícil, a realidade não é fácil, mas nós não podemos deixar com que isso nos abarrote a cabeça, a mente, e nos esconda, abafe, aliás, né? Venha sufocar, usando aquela metáfora lá que Jesus usou dos 4 solos, né? Do espinho que vem sufocar, né? Então, não podemos deixar essas notícias que infelizmente são ruins. Tem notícias boas, mas as que mais se propagam são as ruins, né? De morte, e isso, aquilo outro. Então, e não podemos deixar que isso venha nos dominar, nos submergir nessas ondas de más notícias, né? Então, o Senhor, no momento certo, Ele vai estender a mão, porque nada vai faltar, nada de essencial vai faltar, porque o Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor está com a sua família, o Senhor está com você.
Então, embora você não tenha pão, mas você tem a vida. Não tem, né, não tem a sardinha, não tem isso, aquilo, outro, não tenho como me tratar no médico, mas você tem a vida e você tem o Senhor contigo para te levar mais à frente, para te fazer caminhar à frente, em rumo à direção, em rumo à vontade dele, a rumo ao objetivo que é a vontade dele. Deus tem a vontade, a sua vontade para a minha e para a sua vida. E nós devemos perseguir essa vontade, procurar realizar e viver ao máximo essa vontade de Deus para a nossa vida. Ele será sempre o nosso pastor, sempre o nosso pastor. Por isso, nada essencial e importante vai nos faltar, porque Ele estará com a gente. O mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Ele estando conosco, a gente passa, como Pedro caminha pela água, né? Como diz um cântico lá em Crônicas, se passares pelo fogo, né? Você não será queimado, não será destruído, mas estando junto, debaixo das asas do Onipotente, como diz o Salmo 91. Nós vamos passar por tudo isso. Seja vírus, doença, enfermidade, tristeza, desespero, angústia, né? Depressão, seja o que for, né? Vamos passar, ainda que seja como aquele soldado se arrastando pelo chão, mas vamos chegar lá, porque o Senhor está com a gente, né? O Senhor está com a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Lógico que a gente teme, não estou desmentindo a palavra de Deus, mas o que o salmista quer dizer é: a gente vai passar, às vezes, né, se tremendo e tal, a gente vai ficar ali angustiado, meu Deus, e agora? O que será de nós? O que será de mim? Né? Mas, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei o suficiente para eu me travar, para eu ficar ali naquele vale da sombra da morte, né? Porque, pessoal, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós temos que andar pelo vale, não ficar no vale, né? Se a gente não confia em Deus, não busca em Deus a nossa solução, nós chegamos no vale e permanecemos no vale. E continuaremos no vale. Mas se Deus está conosco, Ele é o nosso pastor, conforme o texto está dizendo, nós vamos andar pelo vale. Nós vamos passar este vale da sombra da morte. Por quê? Porque o Senhor, porque Tu estás comigo. Né? Então, ainda que a gente tema, ainda que a gente balance, trema as pernas, né, os joelhos, ainda que a gente pense assim, meu Deus, qual vai ser a saída? Se o Senhor está conosco, se nós confiamos nele, né? Como diz lá em Pedro, na carta de Pedro, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então, se nós confiamos nele como nosso pastor, nós lançamos sobre ele as nossas inquietações, nossas ansiedades, nosso desespero, a nossa angústia, então nós vamos passar andando, não vamos travar, ainda que sintamos medo, pavor, isso não vai nos travar, isso não vai nos impedir de continuar caminhando, porque o Senhor está com a gente, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Então nós vamos vencer, nós vamos passar, ainda que sejam vales cheios de morte, né? E falar em vales cheios de morte, todos nós conhecemos um trecho de Ezequiel, o profeta Ezequiel, em que ele é convidado por Deus a profetizar sobre os ossos secos, o vale de ossos secos. O que é esse vale de ossos secos? Simboliza o povo de Israel que naquele momento, as suas lideranças, o seu exército,
estava podre, estava morto, estava derrotado, né? Então, politicamente, né, o povo de Israel estava sem esperança. E o profeta Israel é chamado para profetizar sobre a liderança, profetizar sobre os cabeças de Israel, para que Israel se levantasse novamente com força, crendo no Senhor, o Criador. Então, ainda que a gente passe num vale cheio de ossos secos, de sombra de morte, o Senhor nos convida a profetizar sobre esse vale, a orar sobre esse vale, a entregar a Ele este vale, que pode estar cheio de ossos secos, pode estar cheio de perigos, mas Ele vai nos dar a vitória. Amém? Amém? Então, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Ele diz, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Na presença do meu adversário, por quê? Porque Deus estando comigo e com você, sendo o nosso pastor, nós sairemos vitoriosos. E naquela época, né, se fazia aquele banquete após a luta, a guerra, né, aqueles que saíram vitoriosos, vamos festejar. Então aqui é um símbolo, né, a ideia de festa, de regozijo, por ter passado pelo vale da sombra da morte e ter superado, ter vencido. Amém? Então, a bondade e a misericórdia de Deus, que é que nos faz andar, prosperar. Não falo prosperar aqui só no sentido financeiro, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Prosperar, vencer essa bondade que nos converteu um dia na nossa vida, nos converteu. É essa bondade, essa misericórdia do Senhor. Ela certamente estará comigo, estará com você, estará conosco todos os dias da nossa vida. E aqui habitarei na casa do Senhor para todo sempre, o lugar do santuário, o lugar do Santíssimo, o lugar de preparação de sacrifício, nesse caso, que é a casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor, o lugar de adoração, o lugar reservado para adorarmos, cultuarmos a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Adorarmos ao Criador e Senhor da nossa existência. Amém? Então, mas o Senhor Jesus Cristo aqui fala, a casa do Senhor, não estamos podendo, né, agora ir ao templo, né, adorar, cultuar a Deus, louvar o nosso Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo mesmo já veio nos dar uma nova visão a respeito de templo. Né? Quando ele está dialogando naquele momento do encontro que ele vai se encontrar com a mulher samaritana, ele diz, os samaritanos adoram lá, né? Os judeus adoram aqui, Jerusalém e tal, mas haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, intimamente, subjetivamente, onde quer que ele esteja, a pessoa esteja, crente em Deus, confiante no Criador, nosso Deus, ali será um lugar de culto, lugar de culto. Então quem pensa que o lugar de culto é apenas o templo, apenas a igreja, a casa do Senhor, né, se engana. Ali é um dos lugares, porque as outras instâncias da nossa vida também são lugares de adoração. É na nossa casa, é no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. O culto, né, o culto agradável a Deus, é aquele culto onde nós o vivemos em toda a nossa existência. É no trânsito, fora do trânsito, em casa, fora de casa, no templo, fora do templo. Deus deve ser adorado pelo nosso comportamento, nossas ações e nossa vida. A nossa vida é a maior oferta e melhor oferta que nós podemos oferecer a Deus. É a dedicação do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida fortemente. E o Senhor te dê sabedoria, paz, alegria, unção. Que o óleo do Senhor seja sobre a sua vida e te conduza em vitória
até o fim desse momento de provação, de dificuldade. Mas Deus está comigo. Ele é o meu pastor, o seu pastor, é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Quero pedrar a bênção sobre a sua vida. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a bendita consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, aqui em nosso país e com nossos irmãos espalhados por toda a terra. Em especial aqueles irmãos que ultimamente têm sido sofrido alguma enfermidade, doença, algumas vítimas do novo vírus que está por aí. Ó Deus querido, que o Senhor esteja socorrendo, nós oramos, socorrendo cada um desses irmãos e irmãs, dando a vitória e a graça de saírem curados e salvos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor seja contigo, irmão e irmã. Fique com Deus e vitória, uma semana vitoriosa a todos, em nome de Jesus.